Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Só aqueles que estão contentes com o Senhor, diga graças a Deus. Se você acredita em uma grande liberação da parte de Deus hoje aqui, diga aleluia. Aproveitando que você já está em pé, pega a tua Bíblia comigo por gentileza. Pega a tua Bíblia comigo por gentileza. E abre a tua Bíblia comigo, por favor. Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro de Reis. Oh, glória! Aleluia! Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Esse vai ser o texto base que eu quero usar para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. O segundo livro de Reis fica depois do primeiro livro de Reis. Não, estou mentindo. Vai, pode conferir. Vem o primeiro, aí eu pôs o segundo. Show. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Só aqueles que encontraram, diga, eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga, eu também. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, eu quero ler com a igreja apenas um versículo, que é o versículo de número 9. O verso 9, que diz, o verso 9, que diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Diga comigo, eu creio no poder dobrado pelo Espírito. Amém? Eu quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de nós continuarmos uma direção a qual Deus nos deu em todas as quartas-feiras, que é ativação espiritual. Eu disse ativação. É tempo de eu e você entendermos que se eu e você não experimentarmos uma ativação, talvez nunca venhamos a alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A semana passada eu comecei com algo mais suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo como o grilo. Hoje não. Hoje nós iremos mais fundo. Diga comigo, Senhor, eu quero. E eu estou debaixo de uma bênção que é do apóstolo Marcos Sardinha e da bispa Alda, então não haverá dificuldade nenhuma de me mover na minha esfera de atuação profética, a fim de que eu seja destravado em relação à palavra de alto nível de conhecimento que eu preciso dividir com vocês essa noite. Então eu quero que você peça para que Deus mantenha a tua mente cativa em Cristo, a fim de que você possa ser ativado no Espírito. Diga comigo, Senhor, não me permita ser roubado essa noite. Eu quero mais e mais de ti. Amém? Nós ainda teremos mais algumas quartas-feiras. E cada quarta-feira, cada semana, nós iremos mais fundo. Nós iremos mais fundo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando pedaços de aulas que eu dou nos meus seminários de batalha espiritual, cura interior, intercessão e mover profético, e estou dividindo com vocês, mas estou pegando conteúdos específicos, porque também a minha intenção não é gerar dúvida em você, mas é a fim de que eu comece algo e consiga terminar. O último seminário que eu tive a oportunidade de dar aqui em São Paulo foi dia 9, teve algumas pessoas aqui que participaram, era para ser 7 horas de mover, acabou batendo quase 15 horas, mas o nome do Senhor foi glorificado, e agora eu terei um retiro, que vai acontecer no mês de setembro, 3 dias, eu vou confinar 60 homens e 60 mulheres dentro de um sítio, e treinar essas pessoas
O que? O desdobramento do espírito, 7 dimensões, fechamento de portal, corte de conexão, quebra de vínculo, queima de ponto de contato, desligamento de alma, unção territorial, mapeamento profético, mapeamento espiritual, herança espiritual, demônios territoriais, espíritos familiares, toda essa coisa. E você comendo coxinha e bebendo coca na cantina, amada. Olha para quem está perto de você e diga assim, tem mais de Deus. Tem gente que vem só pela cantina. É da hora? Mas tem um alimento também que é espiritual. Quem quer diga eu. Você vai para uma umbanda, tem um alto nível espiritual. Você vai para um candomblé, existe um alto nível espiritual. Você vai para a quimbanda ou para a quiumbanda, tem outro nível espiritual. Na maçonaria, depois do grau 30, tem um nível alto espiritual. Todo segmento religioso, inclusive no budismo, quando você chega no nível do Bampó, tem também um alto nível espiritual. E por que na igreja eu e você não viveremos coisas grandes da parte de Deus? Diga, se Deus é espírito, eu quero viver experiências espirituais extraordinárias. Mas para que isso aconteça, você precisa se submeter a uma ativação, Quantos aceitam essa ativação nas quartas-feiras? Diga eu. Então vamos lá que Deus vai fazer algo grande. No seminário que teve dia 9, eu cedi para intercessores que vieram de tudo quanto é lado do Brasil, materiais, para que eles pudessem trabalhar o mover profético, a batalha espiritual, a libertação e a cura interior. E um dos materiais, fora as camisetas que eu tenho de cura, de libertação, de intercessão, fora as camisetas que vocês já conhecem, porque vocês sempre passam ali na hora de ir embora, eu estou com as ferramentas que são os olhos. Eu disse no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso 13, Jesus, eu disse quem? Jesus orientou trabalhar cura e libertação com óleo. Cura e libertação com? Então é muito complicado você trabalhar cura e libertação sem utilizar os óleos. E eu sei o quanto o apóstolo Marcos Sardinha acredita nessa ferramenta poderosa que são os óleos bíblicos. Mas a pergunta também não é se você foi ungido com óleo. A pergunta é, que óleo usaram na hora que foi te ungir? Por quê? Porque cada óleo aciona pelo menos uma área das nossas vidas. Quantas áreas? Pelo menos uma. Ou seja, se eu vou trabalhar libertação, escuta, se eu vou trabalhar... Ou seja, se eu vou expulsar demônio e fazer fechamento de portal, a libertação é isso. Você faz fechamento de portal, você faz quebra de vínculo, você faz queima de ponto de contato, você faz exorcismo. E aí, a diferença de exorcismo e libertação. Exorcismo, eu expulso os demônios. Libertação, eu fecho as portas que estavam abertas na vida da pessoa para que aquele demônio tivesse entrar. Para que aquele... É isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que eu expulso um demônio, ele sai, mas ele depois... E se ele vê uma daquelas portas que deu acesso para ele entrar aberta, ele entra e ele traz mais quantos? 7. Então não adianta trabalhar exorcismo, não adianta expulsar demônio. Tem que trabalhar libertação. O acompanhamento diário com aquela pessoa a fim de que seja fechado os portais. Só lá em Gálatas 5 fala de 17 portas que eu e você damos para o diabo acessar a nossa vida. Às vezes tem áreas na tua vida que não é Deus que está no controle, é o diabo. Lembra aquela mulher que servia a Deus há 18 anos? Quantos anos? Lucas 13. E quando Jesus viu ela entrando na igreja, Jesus viu que aquele problema na coluna dela era artrose, era isso? Hérnia de disco? Bico de papagaio? Jesus percebeu que aquela enfermidade era demônio. Mas ela manifestava nos cultos? Espumava a boca? Engrossava a voz? Igual esse demônio que você tem. Né? Só bate o olho em você, nem sabe que você é endemoniada. Né? O pior demônio é aquele que não se manifesta. Quem está entendendo, diga eu. Então eu e você precisamos saber qual a porta. Então, se não trabalhar a libertação, se não trabalhar libertar, é melhor não trabalhar exorcismo. Quem está entendendo, diga eu. Eu estava explicando isso num seminário, aí um irmão levantou a mão e disse assim, então, a igreja que trabalha exorcismo e não trabalha libertação, então não é melhor nem expulsar, deixar aquela pessoa ir embora com um demônio do que ela depois ter 8?
Depois a gente fala sobre isso. Olha para quem está perto de você e diga assim: uma ferramenta poderosa é o óleo. E para trabalhar a libertação, eu sempre peço para a pessoa usar mirra. Qual é o óleo? Aí eu que quero trabalhar a cura interior. Você sabe que cura interior é acessar a alma. Memórias, lembranças, recordações, traumas, raízes, rejeição, episódios, fissura, sofisma. Cura interior é o bálsamo. E área financeira, para a pessoa prosperar ou enriquecer, o nardo. E para que a pessoa mergulhe em santificação, em consagração diante de Deus para um tempo novo, canela. E a pessoa que quer viver uma ativação na sua esfera de atuação profética e ser potencializada pelo céu, acácia. E a pessoa que quer renovação, restauração e poder, aloés. E a pessoa que quer fortalecimento e graça em Deus, o cedro. E a pessoa que quer amparo e proteção, lírio. E a pessoa que quer casar, tem aqui, ó, até para quem quer casar. Tá aqui, ó, 7 óleos. Quantos óleos eu disse? É claro que não dá para me explicar para você um por um de novo, porque o tempo está passando. Então você faz o seguinte: se você for levar os 7 óleos como uma ferramenta, pega já meu WhatsApp, que aí eu mando um texto, junto com o texto, um áudio, explicando como usar cada óleo. Não é para sair ungindo a cabeça de ninguém não, viu? Mas é sempre bom ter um óleo pelo menos no carro. Para quê? Para queima de ponto de contato. O que é ponto de contato? É qualquer objeto que foi manipulado espiritualmente e que agora tem ligação com algum orixá, com alguma entidade ou com algum espírito de abismo. Olha para quem está perto de você e diga assim: todo objeto neutro manipulado espiritualmente se torna um ponto de contato. Se esse teclado foi consagrado com óleo, ele já foi manipulado espiritualmente, sim ou não? Sim. Se esse microfone foi consagrado com óleo, normalmente a gente usa o sândalo para consagrar objetos para a casa do Senhor. Ele já foi manipulado espiritualmente, sim ou não? Só que não é só nós, evangélicos, crentes, tipo gospel, que manipulam objetos espiritualmente. No candomblé, na umbanda, na quiumbanda, toda religião manipula um objeto espiritualmente. Tem lojas que a dona consagra tudo a um orixá, a uma entidade. E aí quando eu pego um objeto, uma roupa, qualquer coisa, você vai num bazar, você vai em um lugar, um brechó, e compra, a Bíblia diz que antes de você trazer para dentro da tua, consagra ao Senhor. E aí eu uso sempre o quê? A mirra. Então, talvez você não precisa de todos esses óleos. Tem aqui só os 2, que é a mirra e o bálsamo. Tudo isso eu consagrei por conta do seminário que eu dei. Mas eu vou levar para o meu pastor consagrar. Melhor ainda, quanto mais oração, melhor. E para quem é do manto, nébria, dergandoendas nagachai, labassuri anderá, sabe a galera que é da intercessão, a galera que é da mediação, do arrebatamento, do desdobramento do Espírito, das 7 dimensões, da representatividade em camadas de governo no mundo invisível? Aí é esse aqui. Olha para quem está perto de você e diga assim: já que você não me deu um ovo de Páscoa, me presenteia com óleo. Chega, disse chega. Você nem conhece a pessoa. Para! Deixa agora Deus trabalhar aí na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu cheguei e já comecei a desenrolar uma conversa ali com a pastora Thalita. Você aceita esse presente? Está consagrado. Olha para quem está perto de você do outro lado, diga assim: me presenteia também. Aí no teu lugar, diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Amém? Se você quer viver em algum momento uma ativação espiritual, você tem que entender como Deus te enxerga. A maioria das pessoas estão na igreja, mas ainda não compreenderam como é que o céu te enxerga. E a Bíblia diz lá no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, que quando Deus te vê, diga quando Deus me vê, Ele enxerga eu e você como um espírito, alma e corpo. Todas as vezes que Deus olhar para mim e para você, Ele vai enxergar eu e você como um. Mais uma vez, classe, em nome de Jesus, Ele vai ver eu e você como um. Então, quando você vê um pregador ou um cantor ou qualquer pessoa em cima do púlpito dizendo: nós somos corpo, alma, está errado! Está errado! Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e
Aí por que essa ordem e essa regra tem tanta importância? Porque Deus não faz nada de fora para dentro. Tudo que Deus faz é de... Olha para quem está perto de você e diga: não é o exterior se interiorizando, é o interior se exteriorizando. Então Deus sempre vai querer tratar comigo e com você no espírito, e no... E quando eu falo que Deus enxerga eu e você como um... Olha para quem está perto de você e diga assim: foca. Aí você começa a observar que se Deus enxerga eu e você, um espírito, uma alma e um corpo, entenda, esse espírito, não é o Espírito Santo de Deus que pairava sobre as águas lá em Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre... Esse Espírito não é o de Atos 2, onde estava 120 irmãos no cenáculo reunido, quando de repente ele encheu toda a casa, ele encheu toda a... Diga comigo: esse Espírito não é o Santo de Deus. Esse Espírito também não é o Espírito que Jesus soprou nos discípulos lá na Galileia antes de subir. Lembra que Jesus, antes de subir para o Pai, ele reuniu os discípulos e disse assim: recebam o meu. Esse Espírito é com E maiúsculo também, mas não é esse de Tessalonicenses 5:23. Esse Espírito não é o que estava na mulher de Lucas 13, e não é o que estava no gadareno em Marcos 5, que é um Espírito também com E minúsculo. O que você está querendo dizer, pastor André? A Bíblia nos fala sobre 4 Espíritos. Quantos Espíritos? 2 com E maiúsculo e 2 com E minúsculo. 2 com E maiúsculo e 2 com E. O primeiro Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo de... O segundo Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Cristo. O primeiro Espírito com E minúsculo, o meu e o teu. O segundo Espírito com E minúsculo, do demônio. Pergunta para quem está do teu lado: qual é o teu? Agora olha para mim. Sabe qual? O meu povo está sendo destruído porque lhes faltam... Por isso é tempo de você conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A galera está sendo destruída porque está faltando conhecimento. Então é tempo de nós examinarmos as Escrituras. Todas as vezes que você vê na Bíblia Espírito, todas as vezes que você vê na Bíblia, identifique se é com E maiúsculo ou minúsculo. Se é com E maiúsculo, qual? Se é com E minúsculo, qual? Tessalonicenses 5:23, quando diz que eu e você somos um espírito com alma e um corpo, um espírito com alma e... Eu e você entendemos o quê? Que esse espírito é aquele que está em Eclesiastes 12:7. Pergunta para mim: qual? Aquele que quando você morrer ele vai voltar para... para Deus. Então já ficou aí um spoiler. Quando você morrer, amadona, você morreu, esse espírito volta para... O seu corpo vai para... E a alma? Ei! Vai ficar vagando no casarão? Olha para quem está perto de você e diga assim: e a alma? Vira alma penada? Escuta, lá em Levíticos capítulo de número 17, verso 11, diz que a vida da alma, está no sangue. Se a vida da alma está no... Por isso que os testemunhas de Jeová não doam. E o sangue nada mais é do que o dióxido de ribonucleico. São 100 trilhões de células com 6 bilhões de informações, onde há o DNA na molécula, no núcleo de cada célula, onde você arrasta informações de 4 gerações passadas. A vida da alma está no sangue, a vida da alma está no... Mas a pergunta que eu faço é: qual é o teu nome? Rubi. Para os íntimos é Rubi. O Rubi está na cadeira, sim ou não? Sim ou não? Você levanta, guerreiro. O Rubi não está mais na cadeira. Eu gosto de fazer essa voz de pregador pentecostal. Você está na cadeira, Rubi. O Rubi está na cadeira. Levanta, Rubi. O Rubi não está mais na cadeira. Senta, Rubi. O Rubi está na cadeira. O Rubi está na cadeira, sim ou não? Sim. Ele é a cadeira?
a vida da alma está no sangue, mas a Bíblia não diz que a alma é o sangue. Isso significa que por isso que nós, cristãos, defendemos a doação de sangue. Porque Jesus doou até a última gota do sangue dele, que era imaculado, incontaminado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Se a vida da alma está no sangue e não é o sangue, como Deus faz essa separação? Então você anota no bloquinho e pergunta para ele quando você chegar no céu, que eu já não sei tudo. Tá? E a gente já mata essa conversa hoje aqui, que não tem mais como resolver essa situação. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, pede revelação. Porque Deus tem para cada um de nós mais e mais. Então eu e você observamos que como o sangue coagula, junto com o sangue descansa a alma, descansa a... Por isso que para Deus salvar a nossa alma, Ele vai ter que nos... Por isso que para Deus salvar a nossa alma, no final dos tempos, Ele vai ter que fazer o quê? Ressuscitar a gente. Porque ressuscitando eu e você, Ele tem de volta o nosso sangue. E dá para resgatar a nossa... Não, a gente vai numa parada muito doida. Porque você vai viver uma ativação no Espírito em nome de Jesus. Se eu e você somos um espírito com alma dentro de um corpo, um espírito com alma dentro de um... O meu corpo serve para mim colocar essa bota, segurar esse microfone, botar esse blazer. Então o meu corpo é a única coisa que me conecta com a terra, é a única coisa que me conecta com a... E o espírito? O espírito é a única coisa que me conecta com Deus, é a única coisa que me conecta com... A única coisa que me conecta com... Só que no meio de tudo isso eu tenho uma alma. E quando a gente vai evangelizar aí na rua, a gente... vamos lá, vamos ganhar alguns corpos. A gente diz isso? Quando a gente vai evangelizar nas ruas, a gente diz, vamos ganhar alguns espíritos. É isso? Vamos ganhar? Vamos ganhar? Mas Deus não vai salvar a alma sem salvar também o espírito e o corpo. Quem está compreendendo até aqui, diga eu. Então a alma, que é eu e você, temos a oportunidade, eu digo se a oportunidade, de escolher que corpo queremos viver. Eu, como uma alma, posso ter uma vida na carne, mas posso alimentar uma vida no... Diga para quem sentou do teu lado, e tudo que você alimenta cresce. Olha para quem está do outro lado e diga assim, se você alimentar uma vida na carne, se tornará cada vez mais terreno. Diga para quem está do outro lado, se alimentar uma vida no Espírito, se tornará cada vez mais celeste. Então, eu e você somos um Espírito, somos um, com, morando dentro de um, mais uma vez, classe, ajuda o tio, todos nós somos um, com, morando dentro de um, ponto. Quem entendeu isso, diga eu. Agora, como Deus colocou a alma em nós? Agora vai ficar calada. Estava toda falativa, até agora que eu arranco essa bota, arremesso aí, não te conheço mesmo, você vai parar no pronto-socorro público, que você não tem convênio. E é só Jesus na tua vida. Aqui ó, a alma, Gênesis 2:7, o Senhor pegou o bonequinho de barro e soprou nas narinas, soprou o fôlego e o homem se tornou alma. Uma grande autoridade espiritual escreveu num livro que a hora que Deus soprou nas narinas do bonequinho, na verdade o que Deus estava soprando ali era sangue. Há controvérsias, mas aí você fica à vontade para ter as opções teológicas. E aí, o que você começa a entender? Que o homem se tornou alma vivente pelo fôlego de vida soprado nas narinas, soprado nas... Agora, e o espírito, como ele colocou na gente? Se a alma foi o sopro no nariz, e o espírito? Não, agora você vai responder. Não, agora você vai. Não, agora você vai, que você não vai falar de trouxa não, que agora você vai responder. Zacarias 12, verso 1. O Espírito Deus não socou, Deus não colocou. O Espírito, Ele construiu dentro de nós. Se o Espírito é algo construído, se o Espírito é algo... Na verdade, ele é um caminho seguro para um relacionamento profundo, pessoal, individual, intransferível e íntimo com Deus. Diga para quem está perto de você, esse Espírito é para te conectar com o céu. Mas vocês já ouviram algumas pessoas dizendo assim, aquele jovem tem um espírito aprisionado.
Eu amo a galera da internet que vem com esses papos. Ai, aquela moça está com o espírito aprisionado. Quem já ouviu essa expressão, diga eu. O seu espírito fica aprisionado em que momento? Você alimenta tanto uma vida na carne, alimenta tanto uma vida que o espírito na tua vida passa a não ter Quem está entendendo, diga eu. Então eu e você precisamos compreender que é tempo de nós sermos ativados no corpo, na alma. É tempo de nós vivermos uma ativação lá em Hebreus capítulo de número 5, verso de número 14, diz que os nossos sentidos espirituais, precisam ser exercitados. Os nossos sentidos espirituais precisam ser. E de que maneira eles são exercitados? Quando nós entendemos o que é o Espírito. Gente, eu não estou no Espírito Santo ainda com E maiúsculo. Eu ainda estou com E minúsculo, que é o que Deus colocou em você como um caminho seguro para que você mantenha um relacionamento com Ele íntimo, pessoal, individual, intransferível e profundamente. Pá. Diga, fala comigo, Senhor. Então você começa a entender que você precisa ter a compreensão do que é o Espírito. E eu normalmente explico para os meus alunos que o Espírito, ele pode ser conhecido como 6 esferas. Quantas esferas? Todas as vezes que eu falar para você do teu, eu estou falando da tua fé, da palavra, da oração, da esperança, da confiança e do discernimento. Diga comigo, o Espírito possui 6 esferas, que é fé, palavra, oração, esperança, confiança e discernimento. Então, quando eu exercito o meu conhecimento quando eu desenvolvo o meu tempo quando eu deixo Deus ativar e aumentar e buscar mais sensibilidade eu vivo uma vida Então o Espírito, as esferas do Espírito você tem que treinar, tem que decorar. Olha para quem está perto de você e diga assim, você é um Espírito. Você precisa fé e palavra, oração e esperança, confiança e discernimento. Só que esse discernimento no Espírito, esse discernimento não é o dom de discernir espíritos de Coríntios 12. Uma coisa é você ter desenvolvido o discernimento de espírito. Outra coisa é você ter o dom de discernir espíritos. Esse telefone tocando. Pelo amor de Deus, deixa eu atender. Nunca te pedi nada, me quebra essa, em nome de Jesus. Foi desse lado. Adoro atender telefone, eu já entrego os mantos. Se eu não tiver para entregar, eu vou lá na Bíblia, procuro e arrumo um para entregar. Diga comigo, fala, Senhor. Então, aí você começa a entender e a compreender que há uma diferença de discernimento no Espírito e o dom de discernir espíritos. Está claro, sim ou não? Então, viver uma vida no Espírito é viver uma vida pela fé, pela palavra, pela oração, pela esperança, pela confiança e pelo discernimento no Espírito. E o que é discernir o Espírito? O que é discernimento no Espírito? É quando eu bato o olho e sei se aquilo ali é do céu ou do inferno. É quando eu vejo a moça dançando, é quando eu vejo o baterista tocando, é quando eu vejo o baixista tocando, é quando eu vejo alguém pregando e eu vejo se aquela água está correndo de Deus ou não. Isso é discernimento do Espírito. Você está tão conectado com o céu que você bateu o olho, você sabe se aquilo é do céu ou não, se aquilo é do céu ou não, se aquilo é do céu ou... Isso é a sexta esfera, o discernimento no Espírito. Quem está conseguindo me acompanhar até aqui, diga eu. Só que ninguém consegue viver só de fé, palavra, oração, esperança, confiança e discernimento. Porque nós temos o quê? Uma alma. Eu disse que nós temos uma alma, seja bem-vinda, sua presença. E o que é a alma? A alma é a mente, emoção, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. 6 esferas também.
Olha para quem está perto de você e diga assim: você não é só fé, você é mente. Diga: você não é só palavra, você é emoção. Diga para essa pessoa: você não é só oração, você tem uma consciência. E além de você ter uma mente, uma emoção e uma consciência, você tem uma razão, uma vontade e um livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o lugar onde mora a responsabilidade pelas suas atitudes, comportamentos, decisões e hábitos. Sabe por quê? Ninguém te contou, mas eu vou te contar. Você é a única responsável por estar na situação que você está. Aí foi o diabo. Não, o diabo é o ser. Você decidiu, você escolheu, você se comportou dessa maneira. É os seus hábitos, são os seus costumes. O nosso problema é responsabilizar o mundo espiritual por coisa zoada que a gente faz. Olha para quem está perto de você e diga: cada um está no lugar onde se colocou. Sabe o que se chama isso? Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio quer dizer muita coisa. Ele liberta um monte de gente que até o dia de hoje arrastou uma culpa por você estar na situação que você está. Mas não existe mal geracional? Existe. Não existe herança espiritual? Existe. Então eu não estou assim por causa da minha mãe? Espera um pouco. Você não é responsável pelo que você se tornou. Mas a partir do momento que você tem a consciência do que você se tornou, você se torna responsável em mudar. Então larga a mão de ser sem vergonha e muda, macumba velha. Desculpa que eu fico meio nervoso nessa parte. Olha para quem está perto de você e diga: isso é alma, mente, emoção, consciência e razão, vontade e livre-arbítrio. E quando eu falo de mente, eu falo de pensamentos, eu falo de memórias, eu falo de recordações, eu falo de episódios, eu falo de cenários, eu falo de um monte de coisa que te arremete ao famoso déjà vu. E você sabe o que é déjà vu? É psicomemória, é memória celular. É algum registro que foi feito no dióxido de ribonucleico e que em algum momento o seu cérebro tentou explicar para você, mas falhou, e te dando a impressão de que você teve uma vida passada procurando o Chico Xavier, que já morreu. Me explica mais isso. Não dá tempo. Olha para quem está perto de você e diga assim: a alma é a sua essência. São quantas esferas da alma? Quantas esferas do espírito? Agora nós só temos um espírito e uma alma. Tudo isso mora dentro de um corpo. Seja bem-vindo. Só que o corpo não tem 6 esferas, assim como o espírito e a alma. O corpo tem 8. Pergunta para mim: quais? Eu chamo as esferas do corpo como receptores. Eu disse? Como receptores? Porque nada é informado, tudo é interpretado. Nada é informado, tudo é. E de que maneira eu busco informações do mundo externo para uma vida interna? Pelo corpo. O meu corpo é o único que consegue se conectar com a terra, que consegue se conectar com a terra. O que eu quero dizer para você? Que o primeiro receptor do corpo é a visão. O segundo é a audição. O terceiro é o olfato. O quarto é o paladar. O quinto é o tato. O sexto é o de temperatura. O sétimo é o de equilíbrio. E o oitavo é o sexual. Porque todo mundo aqui faz sexo. Se não faz, aguarda. Aí se eu nunca for fazer, vai cantar naquele lindo coral. Olha para quem está perto de você e diga assim: 8 receptores. Quem está compreendendo, diga eu. Então eu e você compreendemos que o corpo, para entrar em contato com o físico, ele tem a visão, ele tem a audição, ele tem o olfato, ele tem o paladar, ele tem o tato, ele tem a temperatura, ele tem o sentido de equilíbrio e sexual. Agora, como administrar tudo isso na presença de? Você só vai viver uma vida consagrada no teu corpo. Você só vai ter um corpo, porque Deus não quer só tua alma, tá? Deus não quer só teu espírito, tá? Tessalonicenses 5:23, Ele quer o teu espírito, a tua e o teu. Olha para quem está perto de você e diga: Ele quer o combo. Quem está entendendo, diga eu. Então eu e você começamos a compreender que essa campanha é para vivermos uma ativação na alma, para vivermos uma ativação no corpo, é para vivermos uma ativação no. Então é para desenvolver uma vida de fé, palavra, oração, esperança, confiança e discernimento. Então quanto mais eu exercito uma vida no
Vamos lá? Quanto mais eu exercito uma vida no... eu vou conseguindo calar a minha... Por isso que Davi na oração dizia: Deus, cala a minha... Porque se você no Espírito não calar a tua... Sabe quando você vai conseguir ouvir a voz de... Nunca. Sabe por que você não consegue ouvir a voz de Deus? Porque a tua alma é barulhenta. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: cala na oração a tua alma. Agora, como é que algumas pessoas vão calar a alma na oração se você nem ora? Não foi o que o Senhor disse para Pedro? Pedro, sabe o que eu estou observando? Você não consegue orar nem uma hora, né? Se eu perguntar quantas pessoas aqui não conseguem orar uma hora durante o dia, talvez eu me assuste com o número de pessoas que vão levantar a mão. Sabe o que você precisa entender? Que se você não reserva no dia pelo menos uma hora para... e mais um tempo para a leitura da... e pelo menos 2 dias na semana para jejuar, você é tudo menos crente. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó: reservar uma hora para orar. Reservar um tempo para a leitura da palavra. E 2 dias na semana para jejuar? Isso não é campanha. É vida cristã. Agora, como é que você... Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Como é que você vai viver uma ativação no Espírito se você não exercita os sentidos espirituais? Que a fé é a palavra, é a oração, é a esperança, é a confiança e é o discernimento. Diga: eu preciso mais de Deus. O problema é que eu e você estamos vivendo mais uma vida na alma do que no espírito. Nós estamos tendo que lidar na igreja com pessoas almáticas. Almáticas, eu disse... Sabe quando Deus arrebata João na ilha de Patmos pelo Espírito? Eu vou explicar ainda nessa campanha como acontece o arrebatamento. Os 3 tipos de arrebatamento: o desdobramento na 6ª dimensão, o arrebatamento pelo Espírito e o arrebatamento com o corpo. Eu vou explicar 7 dimensões ativadas pelo Espírito ainda nessa campanha. No desdobramento por faixa vibratória, como acontece no encontro de bruxos que tem aqui em São Bernardo. É que teve um terrível por esses tempos. Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo de fluir. Quem está conseguindo me acompanhar, diga eu. Não adianta você olhar para mim com essa cara que eu uso droga. Não, já usei. Isso aqui agora é só Bíblia. O mundo espiritual existe se você crer. E se você não crer, ele continua existindo do mesmo jeito. Aí você entende que as pessoas são tão almáticas. E você vê isso como João. João foi arrebatado por Deus na ilha de Patmos pelo Espírito, eu disse pelo... Quando ele chegou lá nas regiões celestiais, na sala do trono, ele viu um livro que não podia ser aberto. Ele viu um livro que não podia ser? Sabe o que ele começou a fazer? Chorar. E choro é uma esfera do Espírito ou da alma? Do Espírito ou da alma? Agora, como é que uma pessoa sai da terra, vai para o céu, para fazer escândalo lá? A hora que Deus vê ele, Deus brada com alta voz: João, não chores mais. Quando que ele começou a chorar, os anjos começaram a cutucar. A Bíblia diz que no céu não há... Ai, que vexame. Pô, a gente já tem tanto processo aqui na terra para chorar aqui. Pô, Deus vai arrebatar para você chorar lá e com ranho. Se eu estou do teu lado, eu faço assim, ó, e você, ó. Eu desço, mas você desce comigo. Olha para quem está perto de você e diga assim: esse é o problema de alguns. Levar para dimensões do Espírito quem ele é na alma. E quando eu levo em níveis espirituais quem eu sou na... eu não vivo intensamente o que Deus tem para mim no... Aí você vê um monte de gente tocando e só está tocando, não está adorando. Ah, mas ele toca tão bem porque ele é músico. E Deus não procura músicos, Deus procura adoradores. Mas para se tornar um adorador,
não basta apenas saber a sequência de nota, a combinação de acorde, a escala musical, o trítono, o intervalo de um tom entre nota. Para ser um adorador, você precisa viver um impulso que é pelo Espírito. Não adianta dançar na alma. Tem que dançar pelo Espírito. Quando eu começo a fazer algo para Deus eu começo a romper em todas as áreas. Olha para quem está perto de você e diga: é tempo de você calar a tua alma e viver uma vida no Espírito. Quem está conseguindo compreender, diga eu. Então, dependendo do nível de relacionamento que eu tenho com Deus dependendo do nível de relacionamento que eu tenho com Deus eu viverei algo grande, sim ou não? Eu viverei algo extraordinário, sim ou não? A Bíblia diz que Eliseu olha para Elias. Me passa. Qual é a ficha? Elias diz: pode ficar aqui em Gilgal, que eu vou ter uma experiência com Deus, com o corpo, e você não precisa mais me acompanhar. Eliseu diz assim: então, deixa eu só dizer uma coisa para você. Quando Deus me chamou, Ele me chamou para caminhar com você até o fim, para caminhar com você até o... Então, querido, eu não vou ficar aqui em Gilgal não, tá? Para onde Deus falou que você tem que ir? Deus está me direcionando para Betel, então vamos para Betel, que é para lá que eu vou também. Então, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não precisa, mas não é essa questão que precisa. Quando Deus me levantou para caminhar do teu lado, eu já tinha em mim que eu teria que ir até o... Elias disse: então vamos. Quando eles chegam em Betel, Elias olha para Eliseu e diz assim: ó, o negócio é o seguinte, obrigado por você ter saído de Gilgal e ter vindo comigo até Betel, só que agora Deus está falando fortemente ao meu coração que vai realmente me tirar da terra e que eu terei que morar com Ele em outra esfera espiritual. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou: Deus abençoe nada. Qual é a parte que você não entendeu? Que Deus me colocou do teu lado para ir até Então, mas qual é a parte também que você não entendeu? Que eu não preciso mais. Você já me serviu, já foi legal, já foi maneiro, já foi cabuloso, já foi dergando e andas nagachai, plapliplou, não tem como. Obrigado, thank you a lot, very much. Que eu estou dando uma treinada no inglês. Ele diz: não, very much coisa nenhuma. Eu vou com você, porque quem colocou eu do teu lado foi. Para onde Deus está mandando você ir? Deus está mandando eu ir para Jericó, então vamos. Mas eu estou, não, vamos. Mas eu estou dizendo, vamos. Então vamos, inferno. A Bíblia diz que quando eles chegam em Jericó ele disse em Jeri. O Senhor diz para Elias mais forte: agora eu vou te levar, você atravessando o Jordão. Você atravessando o Jordão eu te levo. Você atravessando o Jordão eu te... Ele olha para Eliseu e diz: eu sei que agora, cara, eu sei que agora, lá do outro lado do Jordão, Deus está me esperando, eu vou levar. Muito obrigado por você ter me acompanhado, mas agora eu tenho que atravessar sozinho. Eliseu disse: sozinho nada, eu quero ver o rolê até o fim. Eu vou com você. Não, mas eu estou dizendo, não, eu vou, mas eu vou. Então vamos. Elias tira a capa, bate a capa no Rio Jordão, ele se parte, os dois atravessam a seco. Do outro lado, Elias olha para Eliseu e diz: não é que você veio mesmo? Eliseu falou: falei para você que quem colocou eu do teu lado foi Deus. E quando é Deus que coloca alguém do lado do outro, os dois caminham até o... Não, mas eu pedi para você parar 3 vezes, então você pedia uma coisa.
Aceitar parar é a outra. Porque parar é uma decisão pessoal. Aí eu parei por causa dela. Não, você já queria parar. Aí eu parei por causa dele. Não, você já queria parar. Porque aqueles que vêm até o Senhor, Ele não lança fora. Ele não lança fora. Parou porque quis. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, para de culpar terceiros por você ter parado. Quem está entendendo, diga eu. Mas já que você não parou, insistiu em caminhar comigo até aqui, então vamos lá. Peça o que você quiser. E o meu Pai vai conceder. O meu Deus vai te responder. Glória a Deus. Como assim? Qualquer coisa? Qualquer coisa, pede. Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa, pede. Sabe essa porção que você tem no... Sabe essa porção que você tem no... Sabe esse sentido que você desenvolveu de fé, de palavra, de oração, de esperança, de confiança e de... Para mim é pouco. Muito pouco. Todo esse desenvolvimento e toda essa sensibilidade que você alcançou no seu, todo esse relacionamento que você adquiriu com Deus para mim é pouco. Eu quero isso dobrado. Eu quero isso. Eu quero isso. Olha a visão de Eliseu. Eu não quero quem você é no intelecto. Eu não quero ser quem você é no intelecto. Eu não quero ser quem você é na sua inteligência emocional. Eu não quero ser quem você é no seu psique. Esse tempo que eu estou caminhando com você, eu tenho observado o tipo de relacionamento que você tem com... Eu não quero que você conseguiu no corpo. Eu não quero esse seu tênis de marca. Eu não quero essa tua jaqueta caríssima. Eu quero essa sensibilidade que você desenvolveu no seu... O que Eliseu estava querendo? Uma ativação espiritual. A hora que ele enfatizou isso, Elias olha para ele, se eu sou Elias, eu digo, orra nego, arrebentou no pedido, hein? Ele arrebentou tanto no pedido que Elias disse, olha, o que você pediu, dura coisa foi. Então vamos fechar um acordo aqui? Se você vê Deus me levando, se você vê Deus me levando, se você vê Deus me... Fechou. Se você não me vê, já era. A gente se encontra depois em algum lugar. Olha para quem está perto de você e diga, os dois conversando se forma um furacão. E dentro do furacão, uma carruagem de fogo. Com cavalos, com guardas, e passa por eles. A hora que passa por eles, eu vejo um anjo abrindo a carruagem e dizendo para Elias. Elias entra na carruagem e de repente a carruagem no meio do rodamuinho. Eu acredito muito no mundo espiritual. E Deus vai ativar muita gente aqui. A fim de que você viva experiências espirituais que você nunca viveu durante toda a tua vida. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que o coração humano não foi capaz de sentir, é o que Deus começou a preparar para todos aqueles que estão nesta casa e anseiam por mais de Deus, por mais de Deus, por mais de Deus, por mais de Deus. A hora que ele sobe, ele é levado num transladamento. Eliseu rasga as vestes e grita: meu pai, carros e cavalheiros. Ele grita: meu pai, carros e cavalheiros. E a Bíblia diz que ele nunca mais o viu. Quando ele grita, meu pai, vocês vão gritar 2 vezes, meu pai, tá? Quando ele grita, meu pai. Mais uma vez, quando ele grita, meu pai.
grita. De alguma forma ele está tentando explicar para mim e para você que a referência que Deus deu para ele na terra de pai era Elias. E aí, se eu começar a discorrer isso, eu vou parar em cura interior, que seria a primeira referência que todo ser humano tem de quem é Deus na terra é o pai. Então, dependendo do relacionamento que você teve na tua casa com o teu pai, vai interferir no tipo de relacionamento que você tem na igreja com Deus. Por quê? Porque é provado que todo ser humano projeta no relacionamento que ele tem com Deus o relacionamento que ele teve com o pai. Por quê? Porque o relacionamento que você teve com o pai é o seu relacionamento primário, que você internalizou e usa como parâmetro para se relacionar com o resto do mundo. Mas é uma outra conversa. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus vai... Eu tirei... Eu vou jogar. Não, eu vou jogar mesmo, não estou brincando. Olha, ele já entendeu a mensagem. Ele falou: então joga, eu pego. Ele, olha, já entendeu a mensagem. Aí, enquanto ele chora, ele começa a olhar para o alto e ele vê algo caindo. É um avião? É um pássaro? É o Superman? É a capa de Elias. E ó aqui, ó. Ele vai até lá, desce, pega e levanta. Ele vai até lá, desce, pega e levanta. Ele vai até lá, desce, pega e levanta. Agora é vocês que vão falar, tá? Se você quer ser ativado no... Saiba que essa ativação não cai na... Se você quiser viver um mover no... Um fluir no... Deus manda eu te dizer: vai até... É muita gente querendo viver uma ativação no espírito de braços. Por que você não vai até lá, irmã? Vai até lá onde? Na fenda da rocha, no val de Jaboque, na calada da madrugada. E eu faço o que lá? Desce, querida. Desce o quê? Desce na humilhação, desce na casa do olheiro, desce em uma mudança e uma transformação genuína. E eu faço o quê? Pega aquilo que o meu Deus já reservou para você desde a antiguidade. E o que eu faço? Se levanta, porque filho do homem, se você não se pôr de pé, não tem como Deus falar com você. O Senhor manda eu te dizer: ainda que você tenha caído, eu te levantarei. Ainda que você esteja nas trevas, eu serei a tua luz. Então levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor essa noite já está nascendo sobre você. Alamente derrece a calabauia. O que mais me deixa admirado é Eliseu olhar para Elias e deixar claro: eu não quero o que você tem, eu quero viver dobrado um relacionamento que eu vi você tendo com Deus. Eu não quero o que você possui nessa terra, eu quero ter dobrado o relacionamento que eu vi você tendo com Deus do Espírito. Eu não quero o que você conquistou no mundo físico, eu quero alcançar em camadas de governo uma autoridade que eu vi Deus te dando pelo Espírito.
Quando você vive uma ativação espiritual, você não passa a olhar o que a pessoa tem na terra, você passa a enxergar o tipo de relacionamento que ela tem com Deus no Espírito. É muita gente possuindo coisas materiais que em breve vai murchar como alface, mas aqueles que têm um relacionamento verdadeiro, genuíno, pessoal, individual, profundo e íntimo com Deus, permanecerão para sempre. É hoje que Deus manda eu te dizer: eu vou te ativar, eu vou virar a chave, eu vou te fazer fluir, eu vou trazer um mover, a fim de que você entenda que é tempo de níveis maiores, 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 porque o teu tempo de viver uma virada celestial começa hoje, diz o Senhor. Amém, Twiderrecia. Alababarabauia, epidibidamanchorebadarabria. Eliseu caminhando com Elias, Eliseu caminhando com, ele prestava atenção naquilo que Elias ia conquistando no físico, ou naquilo que ele ia se tornando diante de Deus? Pelo. Nada acontece no físico sem antes terminar no espírito. Nada acontece no físico sem antes terminar no invisível. O Senhor manda eu te dizer: a minha palavra será liberada aqui antes de acontecer aí. Será liberada aqui antes de acontecer aí. E posso dizer uma coisa para você: antes de você sair da tua casa, antes de você sair do teu trabalho, uma palavra já tinha sido liberada, que hoje Deus ia te renovar, que hoje Deus ia te restaurar, que hoje pelo Espírito Ele iria te ativar, e o nome dele na minha e na tua vida seria glorificado. Então só aqueles que acreditam nesta palavra pelo Espírito, abre a tua boca aí onde você está e dá um sinal de que essa noite você sobe um nível na presença dele. Diga comigo: ativação no Espírito é caminhada. O Senhor convidou Eliseu para caminhar com, o Senhor convidou Eliseu para caminhar com Elias. Olha para quem está perto de você e pergunta: com quem você está caminhando? Como é que você vai viver uma ativação no Espírito caminhando com quem você está caminhando? Olha para quem está perto de você e diga assim: existe esfera espiritual que se estende. E quando eu entro na tua esfera, se eu não vigiar, eu começo a viver aquilo que você está vivendo. Lembra quando Saul, entrando no rancho dos profetas, começam a profetizar? Começa a profetizar, aí um começa a cutucar o outro e dizer: mas Deus não levantou ele para governo? Se Deus levantou ele para a posição de governo, por que ele está profetizando? Aí entenderam que ele estava em uma esfera de atuação profética, por isso que estava profetizando. Lembra José que se movia nos sonhos proféticos? Quem se lembra da história de José? Diga eu. Quando ele caiu na masmorra, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos proféticos. Porque se moviam nessa esfera de sonho profético? Não, porque estavam na esfera de... Lembra a esfera de Davi? A esfera da adoração profética? E todas as vezes que Saul organizava um exército para matar Davi, a hora que o exército chegava, começava a entrar numa adoração profética que era a adoração de Davi. Olha para quem está perto de você e diga: você está andando com quem? Olha para quem está do outro lado e diga assim: você está se movendo na esfera de quem? Porque se eu ando com o profeta, eu profetizo. Se eu ando com a adoradora, eu adoro. Se eu ando com quem tem visão, eu tenho visão. Se eu ando com quem tem palavra de ordem profética, eu tenho palavra de ordem profética. Se eu ando com quem tem sonhos proféticos, eu tenho sonhos proféticos. Agora você andando com aquela irmã que tem um espírito de fofoca, você vai ter o quê? Você andando com aquele camarada que tem um espírito que leva ele a adulterar, você vai fazer o quê? Olha para quem está perto de você e diga assim: deixa Deus cortar hoje algumas conexões. O
Senhor manda eu te dizer, eu vou te ativar no espírito, mas antes eu vou trocar com quem você vem andando. Eu vou trocar a tua caminhada. Eu vou mudar com quem você vem caminhando. Eu vou mudar com quem você vem trilhando. Assim diz o Senhor. Pode se preparar, porque muita gente que estava não vai estar mais. Muita gente que caminhava com você não vai caminhar mais, porque tem ativação do céu chegando. Tem ativação do céu chegando. Tem ativação do céu chegando, diz o Senhor. Diga, eu creio. Enquanto Eliseu caminhava com... Não ouvi. Enquanto Eliseu caminhava com... Ele tinha duas funções. Pergunta para mim, quais? Lavar os pés e as mãos de Elias. Os pés e as mãos de... Tanto é que em Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, a população não conhecia Eliseu como Eliseu. Sabe como eles chamavam Eliseu? Pergunta para mim, como? O lava-pé. Elias chegou com o lava-pé? E o lava-pé está com ele? E foi embora com o lava-pé? Chamavam ele de? Chamava ele de? E ele fez barraco? Ele fez escândalo? Então por que o nome que as pessoas estão dando para você está te incomodando tanto? Até quando você vai permitir ser desativada no espírito por causa de um comentário que fizeram na rede social? O que você fumou, irmã? Olha para quem está perto de você e diga, não permita o nome que estão dando para você alterar quem você é. O máximo que você pode me dar é um apelido, mas eu tenho um Deus que me chama pelo nome. E hoje Ele está autorizando uma ativação espiritual. E o nível que eu e você vamos chegar, quem nunca deu nada vai ter que ver aonde Deus vai te colocar. Hoje o Senhor manda eu te dizer, te prepara. A boca que falou vai desfalar. A mão que apedrejou vai aplaudir. Porque o teu tempo de fluir chegou, diz o Senhor. Alamante e derreste a calabauia. E vai o lava-pé, e vem o lava-pé. Ele sabia quem Deus era nele, ele sabia quem Deus era nele. Quando eu sei quem Deus é em mim, a opinião que você tem ao meu respeito não me forma e não me altera. Diga, eu tenho identidade espiritual. Mais do que entender quem eu sou, é eu entender quem Deus é em mim. E caminhando com Elias, Elias pede 3 vezes para ele parar. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. E a posição de Elias era alta ou pequena? Alta ou pequena? Era um grande profeta ou um pequeno profeta? E ele pediu quantas vezes para Eliseu parar? 3. Se eu e você não vigiar, às vezes a gente para, não é por conta de pessoas pequenas não. Às vezes eu e você para por conta de pessoas que são grandes. Sabe quantas pessoas no meio do evangelho, e eu estou dizendo pessoas, já agiram de forma que me incitou a... E olha para minha cara, vê se eu tenho cara de quem parou. Olha para quem está perto de você e diga, nem grande nem pequeno. Quem te colocou para caminhar, vai te dar força para ir até o fim. O nosso problema é às vezes deixar de viver uma ativação espiritual por permitir a algumas pessoas determinar o tempo em que nós devemos parar. Quando você entende quem te chamou, para quem você está fazendo o que você está fazendo, e que o teu ministério não é para agradar ninguém, você só para quando Ele te para. Olha para quem está perto de você e diga, a ordem é que você não vai parar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo Elias quando disse 3 vezes para Eliseu, não é melhor você... Sabe por que eu entendo? Porque eu sou pastor de igreja. E quando você é líder, escuta, quando você é... Você tem que entender que ninguém é obrigado a ir com você até o final.
Eu acho errado alguns líderes forçar quem está do lado dele a ir até o final. Sabe o que eu descobri? Quem está do meu lado vai até onde aguenta. Quem tem que ir até o fim? Eu. O teu problema é querer arrastar a tua cunhada, a tua nora, teu genro, teu filho, teu marido com você. Como se ele tivesse a mesma medida, a mesma chamada, o mesmo ministério e a mesma vocação. Que é um convite para cumprir uma função obrigatória onde você não tem a oportunidade de dizer não. Olha para quem está perto de você e diga: para de forçar a caminhada de alguém. Ah, eu quero ir até o fim, então vamos, que é só glória. Ah, eu não quero, então vá para o capeta que te parta no inferno. Deixa embora quem quer ir embora. Olha para quem está perto de você e diga: chega de forçar. Porque o que é de Deus não precisa forçar. Flui. Agora ficar forçando a galera a vir na escala, ficar forçando você a chegar mais cedo, eu ficar o tempo todo te lembrando de uma responsabilidade que você sabe que é tua. Olha a sua idade, não tem mais nem dente na boca, está querendo colocar aparelho. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de insistir. Para quem quer ir embora, ficar. Quando Elias disse para Eliseu: você não quer parar? Eliseu disse: você não quer parar? Eliseu disse: e o Senhor mandou dizer essa noite para quem não quer. Hoje o culto é para quem não quer. Hoje a ativação no Espírito é para quem não quer. Essa é a fúria do diabo. Você tem todos os motivos para parar, mas olha onde você está. Você tem todos os motivos para não dar glória, e olha você dando glória. Você tem todos os motivos para não falar em mistério, e olha Deus te dando variedades de línguas estranhas. Você tem motivo para não dançar, e você está dançando. Motivos para não cantar, e você está cantando. Motivos para não tocar, e você está tocando. A fúria do diabo é que você decidiu não parar. Alamente derrece a calabauia. Diga comigo: eu decidi avançar. Eu passei por um processo tão grande que no processo que eu passei, muitos bateram na terra e disseram: agora ele para. Esses dias fizeram um comentário: nossa, mas você ainda está pregando? Eu falei: você queria o quê? Que eu estivesse no bar? Na biqueira vendendo droga de novo? Aceita, Satanás. A raiva do diabo é que eu e você tinha todos os motivos para. Olha para nós, inferno. Olha para nós, diabo. Quem foi ativado no Espírito uma vez, não para nunca mais. Não para nunca mais. Não para nunca mais. Em Gilgal, em Betel e em Jericó, os moradores, eu disse que diziam para Eliseu: você não está vendo ele mandando separar? Você não está vendo ele dizendo que não precisa mais caminhar com ele? Sabe o que Eliseu dizia para os moradores de Gilgal, Betel e Jericó? Calem a boca! Adoro esse versículo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é mandar algumas pessoas. Porque algumas pessoas se sentem no direito, de se intrometer na nossa caminhada. Olha para quem está perto de você e diga assim: não deixe mais ninguém se intrometer numa caminhada entre você e Deus. Entre você e Deus. O Senhor manda eu dizer para você: eu vou calar a boca de 3 cidades por conta do que eu tenho na tua vida. Eu vou calar a boca pelo menos dessa cidade por conta da chamada que eu tenho com você nesta casa. Só aqueles que acreditam que a caminhada profética começa hoje, a caminhada de ativação espiritual na tua vida começa hoje. Só aqueles que acreditam, abre a tua boca e dá um sinal aí aonde você está, porque algo novo da parte de Deus começou hoje, diz o Senhor.
Alabassorebauia, abadarabasi, ebidignarraçoebauia. Diga comigo, a ativação não é para quem começa, não é para quem vai até a metade, é para quem consegue ir até o fim. A hora que ele chegou no final, Elias disse: o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Sabe esse relacionamento que você tem com Deus nu? Sabe essa intimidade profunda, pessoal, individual e intransferível que você tem com Deus nu? Eu quero isso na minha vida, mas eu não quero na mesma medida não, que para mim é pouco. Eu quero isso numa porção. Se você contar a caminhada de Elias, sabe quantos milagres Elias fez? 7. Quantos? 7. Quantos? 7. O diabo rapidamente fez o cálculo e disse: se ele fez 7 e o outro vai ficar com a porção dobrada, no mínimo o outro tem que fazer 14. O diabo não é ruim na matemática. Diga para quem está do teu lado, ele está contando os seus passos. Só que Eliseu morre. Eu disse que Eliseu e só tinha feito 13 milagres. Quantos milagres? Não vi quantos milagres? O diabo senta do lado da sepultura dele e começa a rir. Estoura uma pipoca, joga bacon, pega uma coca e liga o Netflix e começam a se divertir. Por quê? Porque o rolê falhou. O corpo do profeta já tinha entrado em decomposição, só estava o esqueleto, De repente passa uma caravana e aquela caravana estava carregando um defunto. Como passaram do lado de um cemitério, entraram. E abriram a primeira cova que estava dando sopa. A hora que abriram a cova, era a cova de... Jogaram o defunto, e o defunto, ao tocar nos ossos de... ressuscitou. Um anjo desceu, olhou para os demônios e disse: 14, chupa, que é de uva. Chupa essa manga, Satanás! Chupa essa manga, diabo! Olha para quem está perto de você e diga assim: a ativação espiritual resgata na tua caminhada o milagre que faltava, Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: o milagre que faltava na tua casa, o milagre que faltava na tua vida financeira, o milagre que faltava no teu ministério, o milagre que faltava na tua igreja, vai acontecer agora.